Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado de hoje é o deputado federal pelo PSDB baiano, Antônio Embaçaí. Deputado, a PEC 349, que determina voto irrestrito para todas as casas legislativas, foi aprovada na Câmara, mas já causa polêmica. Há uma outra proposta de emenda constitucional, a 196, que prevê o voto aberto para a cassação. E dizem que a Câmara preferiu não fazer a votação dessa proposta, que já está há anos, né, na Casa Legislativa, como uma forma de tentar beneficiar aí os réus, os condenados do mensalão, já que o Senado deve demorar pelo menos 2 meses. Isso é fato, isso pode acontecer, não? Primeiro, a historinha dessa PEC 349. Ela é de 2001, Nossa. de 12 anos atrás, né? A votação dela em primeiro turno aconteceu em 2006, no episódio do mensalão. Havia uma pressão forte sobre a Câmara dos Deputados, então essa PEC foi votada no primeiro turno, 2006. Depois de votada no primeiro turno, que deveria ir para o segundo turno imediatamente, Silvana, passaram-se 7 anos para que ela fosse votada agora. Por quê? Porque houve essa coisa, essa excrescência, esse insulto, essa ofensa à sociedade brasileira, que foi essa questão do Natan Donadon. Que acabou, na realidade, até, eu não vou chamar de crise, mas com um episódio delicado jurídico-legislativo, já que o ministro do Supremo acabou concedendo uma liminar para suspender a sessão finalmente, né? Mas olha, porque isso é claro, quer dizer, na Constituição as pessoas podem interpretar dessa maneira, quer dizer, um camarada, né, um deputado, que foi condenado por crime comum, na última instância, transitado e julgado, não tem mais nenhum tipo de recurso, né? Ele perde os seus direitos políticos. Pois e o condenado não pode se candidatar, né? O condenado perde esses direitos de exercer, na realidade, esse tipo de mandato. Logo... E está no xadrez, o que é mais grave, na cadeia. Então dá a esse cidadão o direito de ir à tribuna da Câmara para fazer pronunciamento todo meloso, cheio de coisas mentirosas, né? Depois se ajoelhar, ainda pedir, no final, ainda pedir, seu presidente, eu quero fazer um pedido aqui porque meus companheiros da cela estão reclamando da xepa, da comida, que a comida tem que melhorar. Que vergonha, né? Uma coisa assim, baixo nível, você imaginar coisa pior, é difícil. Mas essa PEC, a 349, ela foi votada no segundo turno, agora na semana passada, no segundo turno. Foi para o Senado. E ela estabelece voto aberto para todas as modalidades de votação, para tudo. E para todas as casas, E para né? todas as casas, as assembleias legislativas e também Câmara de Vereadores. Está no Senado, mas já tem resistência. Está se vendo lá que já tem um que diz uma coisa, outro que já fala outra, porque vai demorar mais, vai demorar menos. Em contrapartida, tem uma outra PEC, que é a 196, que foi originada no ano passado, 2012. Ela foi originada quando aconteceu, veja só, quando aconteceu o processo de cassação do senador Demóstenes Torres. Tudo tem motivo, né? Então o Senado correu para fazer essa PEC, a PEC foi aprovada no Senado e ela estabelece que voto aberto só para casos de votação de perda de mandato parlamentar. Essa está na Câmara. Agora, para essa PEC andar, é a maior dificuldade do mundo. O presidente da Câmara, Henrique Alves, disse que ele não conseguia quórum. Na verdade, você tem que instalar uma comissão especial. A comissão especial ela é constituída de vários deputados dos diversos partidos políticos. Alguns deles não indicaram seus membros. O PT, por exemplo, não indicou o membro que deveria participar na comissão. Aí já vai retardando uma semana, 2 meses, quase 3 meses, retardando aquilo porque não houve indicação por parte do PT. Precisava que a gente, no plenário da Câmara, ficasse reclamando até que um dia o presidente Henrique Eduardo Alves disse que se o partido tal não indicasse, o PT e outros partidos não indicassem, ele iria de ofício designar, porque ele tinha condição de designar. Aí correram e fizeram as indicações. Então, essa comissão está trabalhando, eu faço parte dela, inclusive. Está trabalhando, nós estamos avançando com isso. Agora começa esse jogo suspeito, que se diz o seguinte, como já tem uma que foi aprovada na Câmara, essa outra PEC não precisa ser aprovada. Ouvi de um parlamentar, eu não vou votar 2 vezes a mesma questão, não há porquê. Pois é, o perigo mora aí. Quer dizer, de repente começa esse tipo de jogo e vai atender interesse de quem? De pessoas que querem manter o voto secreto, né? De qualquer maneira, eu tenho uma confiança tão grande, mas tão grande, porque você vê mobilização, você vê hoje uma consciência crítica, você vê as pessoas acompanhando o que acontece no Congresso Nacional, aí vai ter que votar.
ou uma ou outra vai ter que votar. Agora, durante a votação da questão do Natan Donadon, o senhor tomou uma atitude diferente. É sobre esse assunto. A pergunta do apresentador do Brasil Urgente, Uziel Bueno. O senhor provocou a revolta de alguns deputados federais quando filmou e mostrou nas redes sociais o seu voto no caso Donadon, o deputado presidiário. Por que o senhor teve essa atitude e tem medo de algum tipo de represália por parte dos seus colegas congressistas? O sistema é bruto. Uziel, não tenho receio de absolutamente nada. Eu acho que eu fiz uma coisa que a minha consciência mandou. E também um pouco de experiência, Uziel, Silvana, amigos da Band. Porque eu comecei a observar que aquela votação ia dar no que deu. Eu comecei a olhar, esse camarada, esse bandido não vai ter seu mandato cassado. Então tomei a decisão, tá certo, de filmar. Peguei o iPad, né, e filmei o meu voto, eu digitando, me identificando, colocando lá o sim, e fiz até uma coisa didática, bem clara, tá certo, para impulsionar, inclusive, o debate sobre o voto aberto. Tomei a decisão, coloquei na minha rede social, teve uma repercussão enorme, eu fiquei muito feliz com isso, né? Teve gente, realmente o Zé tem razão, teve gente que andou aí ameaçando, vamos processar o deputado por isso. Eu não posso imaginar que uma Câmara que não teve a maioria para cassar o mandato de um criminoso presidiário quisesse me prejudicar. Ao contrário, eu acho que essa atitude que eu tomei foi uma atitude positiva, uma atitude de consciência que impulsiona mais ainda a necessidade do debate e a votação pela obrigatoriedade do voto aberto em todas as votações. Já já, mais voto aberto e também política. No que vem, tem eleições. O Entrevista Coletiva volta já já.